Despertamento, o despertamento renova o altar. Lição 3 do terceiro trimestre de 2020. Ministrada em domingo, 19 de julho. Os princípios divinos em tempos de crise, reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Eu sou a professora Vilma e vamos dar início à lição. Então, despertamento, renova o altar, é o terceiro tema importantíssimo, maravilhoso da lição. A leitura diária, na segunda, a gente pode ler Gênesis 8, e você pode ler agora, Gênesis 8, capítulo 8, verso 20, onde você vai ver, nós vimos que o altar na vida de Noé, como é importante. Na terça-feira, Gênesis 22, verso 9, nos mostrou o altar na vida de Abraão. Na quarta-feira, Josué, capítulo 8, verso 30, nos mostrou o altar na vida de Josué. Quinta-feira, Juízes, capítulo 6, do verso 25 ao 27, nos mostrou o altar na vida do juiz Gideão. Na sexta-feira, 1 Crônicas, capítulo 21, verso 26, nos mostra o altar na vida de Davi. E sábado, Hebreus, capítulo 13, verso de 10 a 15, nos mostra a diferença que faz o altar na vida da igreja. Nós precisamos estar no altar para seguirmos adiante. A leitura está em Esdras, capítulo 3, versos de 2 a 5, e o mesmo capítulo 3, versos de 10 a 13. Eu não vou ler para encurtar um pouco o vídeo. Os hinos da harpa sugerido o hino 17, Pensando em Jesus, o hino 107, Firmes nas Promessas, o 147, Servir a Jesus. E eu vou colocar eles como fundo para que nós possamos aprender os louvores da harpa, que tem tudo a ver com as nossas lições. Os tópicos desta lição. O despertamento conduz o homem ao altar. Primeiro ponto, subtópico. Os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava ali no momento. Todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Eu restauro o meu altar e aí sim eu tenho um despertamento espiritual autêntico e genuíno. Segundo tópico vai falar sobre Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. O subtópico 1 do segundo ponto diz: toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. O Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. E o terceiro ponto é um resumo praticamente, e não tem nem subtópico, ele só vai dar uma introdução dizendo, olha, cuidado com as imitações. Tem muitos movimentos que parecem que estar no altar, mas não está. Porque tudo que é copiado do original. Tá? Então, vamos ficar sempre com o original. Eu quero fazer um agradecimento às minhas filhas, que dia 8 de 12 de 99, a Valéria escreveu: mãe, olha, nível da Pati.
no dia 8/2. Eu acho que ela escreveu isso um pouquinho antes, quando ela me via preparar as lições de escola dominical. Então ela disse: mãezinha, boa sorte com a sua aula da escola dominical no domingo que vem. Mãe, eu te amo demais da conta. E aí ela pega meu nome, Vilminha, e diz: V de vitoriosa, I de iluminada, L de linda, M de maravilhosa, I de inteligente, N de natural, H de humana e A de amiga. É muito bom a gente ter filhos. Isso, a Bíblia diz que filho é bênção e é mesmo. Aí ela diz: um abraço, milhões de beijinhos. Que gracinha. Te amo, de todo o meu coração, assinado Valéria. E depois eu quero que a Valéria comente alguma coisa aqui nos comentários do YouTube. Logo depois vem a Patrícia. No domingo, dia 12/12, que foi o dia que eu ministrei a escola dominical e terminamos a aula, ela então escreveu: olá, mãezinha do meu coração, saibas que eu te amo muito, mas eu acho que isso a senhora já sabe. Eu sei, porque eu te amo muito também, minha filha. Milhões de beijos. Te adoro. A senhora é a melhor mãe do mundo e vocês são os melhores filhos do mundo. Patrícia, Misael e Valéria. Todos eles cooperam com o meu ministério desde o início, quando eu comecei a ministrar na escola dominical. Em 82 eu já dava aula, já ensinava, eu me converti em 79, já estava ali frequentando, ajudando. E em 92 eu comecei ativa mesmo na minha tarefa. E aqui já faziam 7 anos que eu ministrava na escola dominical e eu me emocionei agora. E por isso o Misael, que é o meu editor das aulas aqui, então eu agradeço a todos os meus filhos. O texto áureo diz: então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 30. Até muitos israelitas já estavam acreditando que Baal tinha poder sobre a chuva e o vento, e que só ele poderia livrar o povo, os animais e suas safras da calamidade da morte. Sem proteção do deus Baal, Mote, que era um deus vingativo cananeu, certamente lhes causaria toda espécie de mal. Os israelitas estavam se rendendo a Baal, que prometia terra fértil, esquecendo-se de tudo que Deus lhe fizera desde quando os tirou do Egito, e isso indignou o profeta Elias. Então, imagina que Elias chega num determinado local e vê os israelitas, os que devem adorar a Deus, se rendendo a Baal, vendo ali os cananeus e todos eles, ali o rei Acabe, então, se render a Baal, oferecer culto a Baal e pôr na cabeça deles que aquilo era o certo. É muito difícil quando a gente vai pela cabeça de outras pessoas. Nós temos que seguir conselhos de Deus. A prostituição nos templos e o sacrifício de criança eram outros aspectos de destaque à adoração a Baal. Você pode ver isso em 1 Reis 14, 23, 24, 2 Crônicas 28, 2 e 3. O livro A Bíblia e a Arqueologia, para que eu vou falar em inglês, né? Não. A Bíblia e a Arqueologia diz: nos templos os cananeus haviam homens e mulheres prostitutas sagradas, que praticavam todos os tipos de excessos sexuais nos templos, em adoração a Baal.
Os cananeus criam que esses ritos, de alguma forma, faziam prosperar as safras, as manadas, os rebanhos. Com esse tipo de justificativa religiosa, praticavam toda espécie de imoralidade. Sem dúvida, agradavam e muito os seus próprios desejos carnais e nunca a Deus, travestidos de adoradores. A adoração de Baal vibrava nos ritos sexuais. Até mesmo os objetos religiosos relacionados com Baal, tais como colunas sagradas e postes sagrados, tinham conotações sexuais. Imagina que as colunas, que eram as rochas ou pedras talhadas na forma de um símbolo fálico, representavam a Baal na parte masculina sexual. Olha aí a mente. Então eles viam o sexo em tudo e transferia isso para a religião, a Baal. Os postes de linhatos de madeira ou árvores representavam a Zerá, a consorte de Baal, o elemento feminino. Isso você pode ver em 1 Reis, capítulo 18, 19, capítulo 18 todo. Os santuários cananeus eram conhecidos como altos e situados em bosques, nos contrafortes de montes, um cenário bem atraente para os ritos e fertilidades praticadas. Os israelitas não se contentavam apenas em frequentar os lugares sagrados dos cananeus, mas também construíram para si altos e colunas sagradas, postes sagrados, sobre todo o morro elevado, debaixo de cada árvore frondosa. 1 de Reis 14, 23, também Oséias, que foi para cima, falando, 4:13, está debatendo isso. Que graças a Deus que Deus levanta profetas. Quando a gente perde a direção, ele levanta profetas para nos mostrar que temos que fazer uma techuvá, voltar, retornar para o original. Por outro lado, havia temor supersticioso e riscos sexuais, e pelo outro lado, a fé e a lealdade. Então, eles estavam ali, pendente entre a superstição e a fé. Esta luta de vida e morte lançou a adoração a Baal contra a adoração ao Deus de Israel. Será que isso é importante para nós nos dias de hoje? Muito. Olha o que Paulo diz. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados ao fim dos séculos. Então, se você faz parte daqueles que estão esperando o fim dos séculos, saiba que isso é para nós nos dias de hoje, para nos alertar. 1 carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 11. Elias, então, propôs a levar o assunto relativo aos pecados que eles cometiam em juízo perante a Deus. Elias chamou o povo para que vissem a atuação de Todo-Poderoso respondendo com fogo. O Deus que tem poder para perdoar pecados também tem poder para demonstrar seus atos e consumir com fogo a oferta que era feita por causa do pecado. Elias, então, versus os 450 profetas de Baal. Então, Elias, de um lado, com o altar pronto e o sacrifício pronto para ser oferecido. Do outro lado, Baal, sentado ali no seu trono, ali esperando, e os 450 profetas de Baal clamavam a Baal dizendo: ai, Baal, nos ajuda, Baal, nos ajuda, Baal, nos ajuda. E nada, ele nem estava aí. É estátua. Eles falam que é Deus, mas é uma estátua inerte, cega, surda, muda, inerte. E Elias, sabendo que Deus é vivo, é real, tem olho e ouve, tem mão e estende para nós, não está com a sua mão encolhida, tem ouvido e nos ouve,
responde às nossas orações, Elias, com essa certeza, dizia para eles: clama mais forte, vai, clama mais forte. Acho que Baal deu uma dormidinha, ou quem sabe foi fazer algumas coisinhas ali, né? Necessidades e tal. Clama, vai, clama mais forte. Aí Baal nada, não respondia nada, e eles clamavam e gritavam, até que chegou a vez de Elias. Elias então disse: porque vocês clamam aí, gritam bastante, porque agora, a hora que chegar a minha vez, eu vou falar com Deus, e vocês vão ver que Deus, o meu Deus, o Deus de Israel, é o Deus que ouve e que age. Então, sendo a Bíblia Sagrada nosso manual de conduta e fé, devemos reverenciá-la, receber com amor todos os ensinos, submeter nosso entendimento ao que ela nos ensina, porque são ensinamentos do Eterno. E Elias, então, agora nos vai falar sobre isso. Quer ver? Elias, então, com poucas palavras, clamou ao Senhor e imediatamente Deus mandou fogo do céu e consumiu o holocausto. Aí, sabe o que eles tiveram que dizer? Nossa, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Olha aqui, ó, bem-aventurados os que não viram essas coisas e contemplam, e não contemplaram, e contudo creram, trabalharam por elas mais do que os que viram. Bem-aventurado é você que acredita no que a palavra de Deus fala sem ter estado lá. E então, em 1 Reis, capítulo 18, verso 39, eles dizem: realmente só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Tiveram que se render ao Deus Todo-Poderoso, Rei do céu e da terra, que responde às nossas orações. Introduzindo já na lição, reconquistar a terra não foi uma tarefa fácil para os judeus, que retornaram do cativeiro babilônico após 70 anos de exílio. Não foi de jeito nenhum essa tarefa fácil, não foi. Além da incompreensão dos povos vizinhos, os líderes Zorobabel, Esdras e Neemias enfrentaram também a descrença do seu próprio povo. Como fazer num momento difícil como este? Imagine-se no lugar desses líderes. Confiando nas providências do Todo-Poderoso, Adonai, ofereceram sacrifícios de acordo com o que prescrevia a lei de Moisés. Como as ofertas e sacrifícios mostravam aos adversários que Deus, o vivo e poderoso, fiel e verdadeiro, ainda está nesse negócio. E sendo assim, não deveriam temer. Não é diferente em nossos dias, pois nos encontramos nas mesmas condições com inimigos ocultos por todos os nossos lados. As angústias e tribulações da vida estão sempre presentes, tentando nos fazer desanimar. Por esta razão, temos que erguer o nosso altar e confiar em Deus, porque os altares falsos estão aí querendo nos enganar. Deus jamais deixa de lutar por nós. Essa é a nossa confiança. Tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Colossenses 3,17. O ponto 1 diz: o despertamento conduz o homem ao altar. O subtópico 1, os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava antes deles irem para o cativeiro babilônico. Agora eles voltaram, eles sentem aquela necessidade e eles querem renovar esse altar e renovar o convívio com Deus. Nesta lição, vemos que o propósito do nosso coração em adorar a Deus tem que ser mais firme e forte do que as forças contrárias. É muita força que temos que ter. Esdras 3:3 diz: e firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras
e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocausto pela manhã e à tarde. O holocausto era o intermediário entre o sacerdote e Deus, sumo sacerdote, o sacerdote e Deus. Por esta razão havia necessidade do altar. Êxodo 29, 43, 44, a parte A diz: e ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Então, aí está o altar, aí está o sacerdote intercedendo a Deus pelo pecado do povo, para perdão dos pecados. Só que esse altar aí é o altar que tipificava aquele altar que é o sacrifício do Cordeiro de Deus, que realmente tira o pecado do mundo. Esse altar aí, com o sacrifício de animais, apenas encobriam os pecados. Encobriam, a pessoa ficava feliz, com o pecado coberto e recebendo a glória de Deus. Mas vai ter mais adiante, que é o sacrifício do Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Jesus, o holocausto perfeito. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem até o Pai se não for por mim. João 14, verso 6. Porque há um só Deus, Jesus falando, hein? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2 e verso 5. Então agora, aquele sacrifício de animais que morriam já não existe mais, e eu não tenho que fazer mais, porque tem um sacrifício que é o do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que uma vez feito foi para sempre, que é Jesus Cristo. Todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Já vimos pelo texto áureo que nos dias do profeta Elias, ao confrontar com os profetas de Baal nos tempos do reinado de Acabe, Elias teve que restaurar o altar do Senhor que se encontrava quebrado. Depois de restaurar o altar, o profeta Elias preparou o sacrifício e orou a Deus, que ouviu e respondeu imediatamente, fazendo descer fogo do céu. Então, olha aqui, 1 Reis 18, 38 e 39. Então, caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu até a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caíram sobre seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, olha, Deus faz o milagre, a coisa completa, e não envergonha nunca aquele que crê nele. Todos os despertamentos. Então, e aí outra história de sucesso é a do rei Ezequias, que logo no primeiro ano do seu reinado, abriu as portas do templo e fez as reparações necessárias para a adoração ao Senhor. Segundo Crônicas 29, 3 a 5, ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou-os na praça oriental. E lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus, de vossos pais, e tirai do santuário toda a imundícia. Tudo quanto é imundícia, tira do seu santuário, para que o Senhor responda, como respondeu a Elias, como respondeu a Ezequias, como respondeu a muitos outros. O altar do Senhor havia sido substituído pelo copiado de Damasco, pelo maldoso rei Acás. O altar do Senhor fora posto ao lado e Acás ordenou que Urias sacrificasse naquele altar idólatra. O rei Ezequias pôs fim nessa sujeira e restaurou o altar de verdade,
o altar genuíno, que é o altar de Deus, do Senhor. Quando os sacerdotes sacrificaram no altar do Senhor, restaurado, agora já restaurado e santificado, deu-se início a um cântico novo na casa de Deus. Olha que está em 2 Crônicas 29, 27 e 28. E Ezequias deu ordem que oferecessem o holocausto sobre o altar. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor com trombetas e com instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando entoava o canto. E as trombetas eram tocadas. Tudo isto até o holocausto se acabar. Então, enquanto ofereciam seu sacrifício, eles adoravam. E essa adoração não é só louvor, cantoria. É aquela adoração que você se prostra diante de Deus e adora Ele na beleza da sua santidade. Outra história de sucesso é a dos judeus que retornaram do cativeiro babilônico, agora escrito em Esdras capítulo 3, que tão logo retornaram, sob a liderança de Zorobabel, lançaram as bases da reconstrução do novo templo, conforme a orientação da lei, e sacrificaram holocaustos ao Senhor. A alegria foi tanta, mas a alegria foi tão grande entre os judeus, pois ali estavam novamente oferecendo sacrifícios e celebrando a festa dos tabernáculos ao Senhor Deus. Que alegria! Quantos 70 anos no cativeiro, lá eles sentiam saudades da Jerusalém, que eles adoravam a Deus, do altar que eles adoravam, e quando Deus ouvia, Deus falava, Deus respondia, eles viram a atuação de Deus, e eles tinham saudade, e regressaram, fizeram uma techuvá, voltaram para de onde saíram. Toda vez que eu me perco no caminho, irmão amado, volta para o caminho de onde você caiu, volta ao primeiro amor e segue novamente adorando ao Senhor. Esdras 3, capítulo 4, versículo 4 e 5 diz: E celebraram as festas dos tabernáculos, como está escrito, ofereceram holocaustos cada dia por ordem, conforme ao rito, cada coisa em seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e o das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Veja que tudo isso eram sombras do que aconteceu depois, definitivamente. Em síntese, o tópico 1, o despertamento genuíno só se tem após restauração do altar. Um despertamento genuíno eu só terei depois que eu limpar o meu altar, tirar todas as coisas ruins, as imundícies, tirar tudo, as picuinhas, as mágoas, os ódios, as conversas fiadas, tira tudo isso, limpa teu altar, e aí você tem um despertamento genuíno na presença de Deus. Se você, assim como os judeus, sente a necessidade de renovação espiritual perante Deus, restaure seu altar. Vamos combinar, vamos restaurar o nosso altar. Nossa alegria vem do Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força. Quer ter força? Receba do Senhor alegria. Mas quer receber alegria? Restaura o seu altar, limpa ele e comece a adorá-lo. O ponto 2, Jesus Cristo é o centro da nossa comunicação com Deus. Quando eu quero me comunicar com Deus, eu tenho que ir em nome de Jesus Cristo. Olha, Deus pediu para Abraão o seu único filho, para nos contar lá na frente que quem daria o único filho era ele. E Abraão, pela fé, vai então para oferecer seu filho. Quando de repente, quando ele ia imolar ali Isaac viu
o grande livramento de Deus, quando Deus falou assim, Abraão, Abraão, não faças tal. Abraão então parou e olhou atrás e viu esse carneiro aí, ali, amarrado no meio das árvores ali. Meu Deus, esse carneiro apareceu ali. Deus pôs ali e falou assim, olha, o sacrifício que está aqui, eu já providenciei o sacrifício. Aí, para mostrar que lá na frente haveria o Cordeiro de Deus. Mas então, por que apareceu um carneiro se lá na frente aparecia um cordeiro? Porque esse carneiro aí é só o símbolo, esse carneiro já era um reprodutor. Agora, o cordeiro, não, o cordeiro é aquele animal novo, assim, que nunca tocou, nunca se cruzou com nenhuma ovelha, nada. Então, é o Santo de Israel, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é puro, puríssimo, haveria de vir para estar nesse lugar. Então, Isaac viu o livramento e Abraão viu o cordeiro que haveria de ser morto e que foi morto ali naquele momento como símbolo. E assim se fez. O Cordeiro de Deus foi morto em nosso lugar, assim como aquele carneiro foi morto em lugar de Isaac. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, foi morto em meu lugar e no seu lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus que morreu em lugar de Isaac e também em meu lugar, no nosso lugar. Jesus pagou um alto preço, morrendo em nosso lugar. Jesus quitou nossa dívida de pecado. Quitou. Agora, se você confia que Jesus morreu na cruz para te salvar, você está totalmente justificado diante de Deus. E quando você chega na presença de Deus, o seu pecado não aparece. Por quê? O Senhor Jesus quitou aquela dívida. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Jesus Cristo é o centro da nossa comunicação. Olha, no Antigo Testamento, então, eram os animais que eram mortos, mas não apagava o pecado, simplesmente cobria o pecado. E no Novo Testamento, depois que Jesus veio e morreu em nosso lugar, tá? Ele, então, agora apagou os nossos pecados. E o Senhor Deus diz assim, olha, dos teus pecados eu nem me lembro mais. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu em nossos pecados, segundo as Escrituras. Está escrito. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3. Colossenses diz, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Colossenses 1, 17 e 18. Então, ele é antes de todas as coisas. Antes que tudo existisse, ele é. Todas as coisas, o sol, a lua e toda a natureza subsistem por causa dele, por ele. Ele é a cabeça do corpo. Quem é o corpo? A igreja. Igreja não é uma casa, mas é eu e é todo aquele que aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, se torna igreja, e ele é o cabeça dessa igreja. Ele é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, ele é o primeiro que ressuscitou, e ele falou, olha, que ele nos prometeu que nós também haveremos de ressuscitar um dia, juntamente com os nossos amados, aqueles que nos esperam. Toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Jesus é 100% Deus e também é 100% homem. O Pai Celestial, antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora, porque sabia que a gente ia pecar, sabia o que Adão ia fazer. Com o sacrifício de seu filho, isso está em Efésios 3, 6 a 9.
O Pai Celestial, na consumação dos séculos, enviou seu Filho. Tudo no tempo de Deus, tudo no tempo certo. Gálatas 4:4, João 3:16. E João 3:16 explica por que ele enviou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai Celestial também participou diretamente no drama do Gólgota. Isso está em 2 Coríntios 5:19. B. Cristo, o Filho de Deus. Então, toda a Trindade, Pai, Cristo, que é o Filho, se entregou a si mesmo em oferta e sacrifício. Efésios 5:2, Hebreus 9:14. Ele, Jesus Cristo, levou os nossos pecados sobre o madeiro. 1 de Pedro 2:24. Ele, Jesus Cristo, padeceu para levar-nos a Deus, para rasgar o véu e nos introduzir no Santíssimo. 1 de Pedro 3:18. O Espírito Santo, então toda a Trindade, Pai, Filho e agora Espírito Santo. O Espírito Santo ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos. E acredite, o Espírito Santo é que nos ajuda a vencer todos os nossos obstáculos, que se levantaram contra ele e se levantam também contra nós, direto, até chegar à cruz. E o Espírito Santo nos ajuda a vencer todos os obstáculos até chegar na presença de Deus, pedir em nome de Jesus e receber dele aquilo que nós precisamos. Foi pelo Espírito eterno que Jesus se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Hebreus 9:14. O ponto 2 ainda, que Jesus é o centro da nossa comunicação com Deus, diz: o Espírito Santo quer, pelo despertamento, nos mostrar a grande vitória de Jesus no Gólgota. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. O Espírito Santo também quer, pelo despertamento, nos mostrar a grande vitória de Jesus Cristo. E como que é que nós vamos fazer um despertamento espiritual? Limpando o altar. Limpa o altar e nesse despertamento o Espírito Santo vai nos mostrar a grande vitória de Jesus Cristo. O Espírito Santo revela tudo que você precisar. Tendo o seu altar limpo, o Espírito Santo vai revelar. Efésios 1:17 está escrito: iluminando os olhos, como que ele revela? Iluminando os olhos do nosso entendimento para que saibamos a grandeza de seu poder sobre nós que se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Jesus morreu sim, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai para intermediar entre eu e Deus. Então, ele faz essa intermediação. Por isso que a nossa oração não tem como não ser respondida. Deus responde. Responde. Porque o seu filho pede. E tudo que Jesus pedir para o Pai está na nossa mão. Jesus falou: fica ligado em mim. Eu sou a videira. Fica ligado em mim para você poder receber a seiva, receber tudo que você precisa. Efésios 1:19 e 20. O Espírito Santo revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 16 e 17. O Espírito Santo também nos ensina as profundidades do vitupério da cruz. Olha, quando Jesus, na estrada de Emaús, explicava aos seus discípulos o que as Escrituras escreveram sobre a sua morte, os corações deles ardiam. E quando o Espírito Santo nos revela, que você está lendo as Escrituras e nos revela,
o nosso coração arde também. Lucas 24, 32 e 45. O Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. Então, como que ele faz? Através da limpeza do altar. Limpa o altar, que o Espírito Santo, então, vai atuar, vai explicar o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz, sobre o infinito alcance do brado. Está consumado. João 19, 30. Os principados e potestades satânicos foram despojados e Jesus triunfou. Colossenses 2, 14. Temos em Jesus a vitória. Por isso que nós somos mais que vencedor. Ele venceu e a gente não tem que fazer o sacrifício que ele fez para vencer. Por isso somos mais que vencedores. 1 Coríntios 15 e 57, 2 Coríntios 2, 14, Romanos 8, 37. O Espírito Santo também explica pela fé em Jesus Cristo que nós podemos vencer o mundo. 1 de João, capítulo 5, versos 4 e 5. A justiça de Cristo agora é oferecida gratuitamente aos que crerem em Jesus. 2 Coríntios, está escrito em 2 Coríntios 5, 21, Isaías 53, 11. Então, se a justiça de Cristo agora é oferecida gratuitamente, significa que um dia ela não será mais. Então, amado irmão que me ouve nesse momento, aceita, crê na palavra de Deus, no que está escrito, e aceite a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, Redentor da sua alma, e Salvador, curador. Ele nos cura, santifica. Receba Jesus na tua vida e só nele acredite, só nele creia. O Espírito Santo penetra em todas as coisas, em todas as partes do nosso pensamento. 1 Coríntios 2,10. A luz da glória de Cristo revelada na cruz é uma luz que tudo manifesta. Efésios 5,13. Quando esta luz ilumina o painel da nossa consciência, sentimos o grande peso dos nossos pecados e pelo Espírito Santo somos despertados e levados ao arrependimento. Essa é a maior de todas as vitórias. Em síntese, o tópico 2, no Novo Testamento, Cristo tornou-se o centro da nossa comunhão com Deus, através da sua morte expiatória, trazendo redenção a todos os homens. Então fica firme nessa promessa, que ele virá, ele voltará. Não temos mais o altar como nosso ponto central de culto a Deus, como no Antigo Testamento, porque o altar está dentro de nós. O altar está nas tábuas do nosso coração. Aquilo que era coração de pedra se transformou em tábuas do coração. Então, ali o Senhor Jesus escreveu com sangue. Esse é o nosso altar. Não é mais aquele altar que a gente monta de pedras. Ele está dentro de nós. Agora, tem uma coisa. Muitas imitações estão por aí, como naqueles dias, quando o profeta Elias chegou no local. Eles estavam com aquelas imitações aberrativas, levando a crer que aquilo era verdade. Nem todos os despertamentos de hoje têm característica de um verdadeiro despertamento. Cuidado. Muitos falsos profetas, tá, tentando enganar o povo, simplesmente para segurar ali e pegar aquilo que eles querem. Olha aqui, ó, campanhas, lenço ungido, caneta ungida. Olha, cuidado, tá? Água ungida, fogueira santa ungida, sal, rosa. Cuidado. Cair no espírito, unção do riso, unção do cavalinho, do cachorrinho, do leãozinho, transferência de unção. Cuidado.
Nem todos os despertamentos de hoje têm as características de um verdadeiro despertamento. Por isso, em tudo, esteja com a tua Bíblia aberta e vê se aconteceu, vê se é de Deus, para depois acreditar ou tirar da sua vida. Muitos avivalistas ou especialistas na conversa, que tem uma boa conversa, sabem, com suas técnicas, dominar um auditório e podem fazer público rir, chorar, jubilar, pular, bater pau. Então, o avivalista, o preletor, ele leva a plateia para onde ele quer. Para o riso, para o choro, para a emoção, tá? Ele leva, toma cuidado. Isso é um assunto muito sério. Não podemos abandonar o pentecostalismo clássico. É aquele pentecostalista que você, dentro do seu quarto, começa a falar em línguas estranhas, começa a orar, a dar glória a Deus. Diga não ao reteté e fenômeno, aqueles fenômenos que você fala, o que é isso? De onde surgiu? Essas práticas são neopentecostais, mais conhecidas como reteté, que são emoções de modo exagerado. Outra coisa também que tem atraído e enganado muitos é show com apresentações de cantores evangélicos que não são despertamentos. Eles são apenas vendedores dos CDs que produziram. E ele não está errado. Quem quiser, sigam para eles, mas tome cuidado, crente. Tá? Nesses shows dominam aplausos, vaias, gritos, assobios, bebida alcoólica, danças carnais e até mesmo sensuais, enquanto os cantores estão cantando. Todo movimento feito sem o Espírito Santo, que não veio do Espírito Santo, esteja na direção, não pode prosperar. É como uma tartaruga de perna para cima. É como uma tartaruga deitada de costas. Movimenta os pés, faz barulho, faz exercícios, mas fica sempre no mesmo lugar. Então você vê que esse tipo de movimento não leva a uma presença de Deus, não dá fruto depois. Então, se é do Espírito Santo, a pessoa dará fruto. Em síntese, o tópico 3, e já para finalizar, o estudo sistemático da Bíblia é necessário para identificar os movimentos que não têm característica do verdadeiro despertamento espiritual. Na próxima aula, estudaremos a construção do templo enfrentou oposição. Você está enfrentando oposição para reconstruir o seu templo perante Deus? Saiba que não será, que não está sendo o primeiro. Alguém já enfrentou e já venceu. Tá? E nós vamos ver aqueles homens usados por Deus que enfrentaram oposições de todos os lados, mas venceram. E nós poderemos vencer também. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada e até a próxima aula. Em nome de Jesus.